Boa tarde a todos. A frasezinha de sempre, mais uma vez. Estamos aqui no alto do Santo Monte do Senhor Jesus, hoje que é domingo, dia 20 de abril de 2014. Hoje são 5h20 da tarde, mais ou menos. Estamos aqui no finalzinho da tarde, início da noite aí, para buscarmos ao Senhor, para mais uma vez entrarmos aqui em comunhão com Ele, com a presença dEle, para sentir a sua presença aqui, ouvir a sua voz, ouvir as suas respostas, porque desde sexta-feira nós estamos aqui nesta cidade e estamos buscando aqui a Deus no alto desse Santo Monte. Todos esses dias a gente chega aqui por volta de 5 horas, sobe ao monte e aí a gente fica aqui até 8 da noite, 7h30, 8. Ontem foi, eu creio que até umas 8, 8h30. Aqui é um local muito bonito, agradável. É um local que Deus já havia preparado para nós aqui. Aqui na realidade a gente sente realmente a presença do Senhor. É um monte em que desde janeiro de 2012 a gente anda por aqui. Um local em que nós já tivemos muita conversa com o Altíssimo. Muito papo que já foi arrolado com o Senhor. O engraçado, ontem mesmo nós estávamos falando sobre isso aí, que o que ocorre aqui em cima desse Santo Monte, logicamente e certamente ocorrem várias coisas, mas a principal delas é a renovação que a gente tem ao subirmos. A pessoa pode subir como for, qual seja o estado psicológico dela. Ela pode estar angustiada, deprimida, triste, abatida, com alguma dor, com tristeza, com desespero. Mas aqui as suas forças, a sua fé, a sua esperança, o seu amor são renovados. É muito bom. Esse local aqui é o local, como foi dito ontem, é o local em que, pelo menos da minha pessoa, é o local em que eu mais sinto Deus na minha vida, é neste local aqui, exatamente aqui. Aqui é o nosso refúgio, vamos dizer assim, que nós temos com o nosso Deus, com o nosso Pai. E o que a gente mais fica sempre, porque todas as vezes que a gente sobe aqui, quando a gente chega, passa pouco tempo, começa a dar aí, ó, esses ventos aí, como vocês podem ver aí na imagem. Então aqui é um local muito gratificante. Desde 2012 nós temos feito aqui orações, busca mesmo exaustivas ao Senhor. Seja que horário for, pela manhã, pela tarde, pela noite, na madrugada, em jejum, com muita oração. Ou seja, aqui Deus nos chama sempre para vir para cá. Então, em nome do Senhor Jesus, o recado que a gente dá aí para as pessoas, mais uma vez, é que que busquem a Deus, né? Seja de que forma for, mas logicamente tem que ser de uma forma correta. Seja de que forma for, de uma forma correta,
seja onde for, porque a própria Bíblia diz que Deus é Deus onipresente, está em todo local. Mas, no mínimo, nós temos que buscar o nosso Deus de uma forma sincera, de uma forma honesta. E isso é o que diferencia as orações, né? Porque tem muitas pessoas que passam muitas horas orando, entrando em jejum, dizendo que está buscando ao Senhor, mas que na realidade está muito distante, porque não apresentam verdadeiramente o coração ao Senhor. Elas não colocam a sinceridade para Deus ouvir e sentir. Por muitas vezes nós temos que ser persistentes na oração. O próprio Deus afirma lá em Lucas capítulo 11, né, tem lá a parábola do amigo importuno, em que um amigo, ele pela madrugada ele vai na casa de um outro amigo e lá ele pede 3 pães. E o amigo inicialmente ele não quer entregar os pães a outra pessoa, ou seja, ao seu amigo, porque ele afirma que já está dormindo, que as portas estão fechadas. Mas o amigo que está pelo lado de fora, ou seja, o amigo que vai buscar ajuda, que vai pedir os pães, ele é persistente, ou seja, ele é importuno, ele vai, pede várias vezes, até que na própria palavra de Deus diz que o amigo que estava sendo importunado, ele entrega não só os pães, mas tudo aquilo em que o outro está precisando. Então, se o próprio Deus deu esse exemplo e colocou lá na palavra, que é a Bíblia, então nós temos que fazer também exatamente igual. É o que muitas pessoas não conseguem fazer. Ou seja, muita gente aí tem, na realidade, a preguiça de buscar o Senhor. Vai uma vez à igreja, ou uma vez ao monte, ou mesmo que não for à igreja e não for ao monte, mas no seu quarto, na sua sala, na sua casa, no seu banheiro, ela busca apenas uma vez e pronto, pensando que por muitas vezes Deus até escuta todas as orações, mas por muitas vezes Deus quer ver a nossa insistência, a nossa persistência, a perseverança que nós temos para com Ele. Então essa parábola retrata exatamente como Deus quer que a gente haja. Deus gosta de pessoas valentes, ou seja, de pessoas que não retrocedem. Então essa parábola é muito importante para quê? Para alertar as pessoas aí que elas têm que buscar a Deus, primeiramente com sinceridade no coração e com persistência. Persistir, buscar a Deus, busca uma vez, 2, 3, se for preciso 100 vezes, se for preciso 1000 vezes, 1 milhão de vezes. E aí vai ter uma hora que Deus vai entregar aquilo que a pessoa quer, logicamente se for uma coisa boa e agradável para ela, nas mãos da pessoa. Muitas as pessoas aí confiam em um amigo, confiam na mãe, no pai, confiam no colega lá do trabalho. Muitas pessoas confiam no pastor. Ou seja, as pessoas têm uma ação errônea de tentar resolver as suas coisas com as pessoas. Coisas estas que têm que ser resolvidas com Deus. Quando uma pessoa quer uma cura de uma doença incurável para os homens, ela até procura um médico para pelo menos sanar momentaneamente a sua doença. Ela busca um ombro amigo como conforto, ela busca um pastor como orientador, principalmente orientador espiritual, mas a pessoa tem que buscar mesmo verdadeiramente ao Senhor. Porque quando você busca ao Senhor, Ele vai colocando pessoas para lhe ajudar, vai colocando ações na sua frente
própria palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor é que nos alcançam. Ou seja, por quê? Porque Deus é um Deus provedor. Então, quando a gente busca a Deus e coloca para Ele as nossas causas, as nossas pendências, ou seja, as mazelas aí da vida, irmãos, eu digo certamente, Ele resolve. Agora, no tempo dele. Então, nós temos que ter a persistência, como está escrito lá em Lucas capítulo 11, né, que o amigo importuno foi importunar o outro amigo, e o outro amigo deu não só os 3 pães, mas como também aquilo em que ele precisava. Então, o recado que nós damos hoje aqui é que as pessoas realmente busquem a Deus com sinceridade, busquem a Deus com coração, e aquilo que você precisar, tudo bem, busquem a um pastor como um orientador espiritual, busquem a um amigo como um orientador em outros assuntos, busquem ao seu pai, busquem a sua mãe, mas coloquem a pendência para Deus, que aí sim esse vai resolver, porque Ele, como a própria palavra diz, que Ele é um Deus que não mente. Ele mesmo disse: se me buscareis e me achareis, se me buscareis de todo o vosso coração. Então, se a pessoa buscar Deus de todo o coração e buscar Ele verdadeiramente, irmãos, eu digo certamente a pessoa vai encontrar Deus, como eu já encontrei, e como os irmãos que estão aqui comigo, que quem está comigo hoje aqui é a irmã Rosélia, como sempre, e o irmão Vavá, o pequeno missionário Vavazinho, né, Vavá? Olha aí os dois aí. Então, Deus é Deus fiel, só que 100% das pendências que nós temos na vida, das mazelas, das ações negativas, das angústias, das dores, das dúvidas que nós temos na vida, Deus quer escutar. E isso às vezes é a diferença existente entre um irmão para com o outro. Muitas são as pessoas da mesma igreja que assiste o culto do mesmo pastor, mas existe às vezes diferenças gritantes entre uma pessoa e outra. Por quê? Porque existe aquelas pessoas que colocam toda a sua esperança em um culto, em uma reunião, em um pastor, e existe aquela pessoa que coloca toda a sua esperança em Deus. E essa que coloca a esperança totalmente em Deus, ela vai obter êxito em tudo na vida. Então, irmãos, esse é o recado que nós vamos dar aí a vocês, né, que busquem a Deus, que sejam sinceros em oração, e que vocês sejam persistentes na oração.